Shalom, meus queridos, tudo bem com vocês? Tudo certo? Beleza, então. Brohem Rabaim, sejam bem-vindos a mais um shiur do canal Davi Mizait Mundo Judaico. E hoje vou falar para vocês um pouco das três principais linhas do judaísmo que existem: judaísmo ortodoxo, conservador e reformista. Você já conhece essas divisões do judaísmo? Ou essas linhas do judaísmo? É o que nós vamos falar hoje um pouco. Aziala, então vamos lá. Olá, meus queridos. Hoje vamos falar um pouco das linhas judaicas que existem. Hoje vamos falar de três apenas, as três principais, porque esse é um assunto longo. Já fiz um vídeo falando sobre judeu sefarade e ashkenazi. Se você não viu, aqui nos cards, aqui vai estar passando e você clica e dá uma olhada lá. Também na descrição do vídeo eu vou deixar o link. Por que eu resolvi fazer o vídeo sobre isso? Porque é comum as pessoas acabar rotulando, titulando um judeu como se fosse todos. A pessoa conheceu um judeu e fala: não, os judeus são assim. Não, eu conheci um judeu e eles são assim, são desse jeito. Mas não é bem assim tão simples. A pessoa conhece um judeu e acha que todos os judeus são que nem aquela pessoa que ela conheceu. E não é exatamente isso. Existem vários tipos de judeus, pois são pessoas diferentes e fazem parte de uma comunidade diferente do judaísmo. E hoje eu vou mostrar um pouquinho para vocês essas divisões que existem dentro do judaísmo e também essas linhagens. Claro que eu vou dar uma visão geral, não vou entrar muito em detalhes, e também é difícil falar de cada grupo se não tem nenhum deles que defenda e que fale como que é lá dentro. Então eu vou dar uma visão superficial daquilo que é cada grupo. Primeiramente temos o judaísmo ortodoxo. Ele é um dos mais antigos. Antes do Galut já existia ele. Eles são o grupo mais rigoroso que tem do judaísmo. Mas eu prefiro entender que eles são mais zelosos, não rigorosos. Quando fala, são mais rigorosos, pode soar um pouco negativo isso. Então, eu prefiro usar a palavra que eles são mais zelosos, que eles se esforçam mais, fazem mais do que os outros para evitar de descumprir uma mitzvah. Então, eles são mais rigorosos ou zelosos para cumprir as tradições, as mitzvot, os costumes. Então eles preservam tudo isso com uma segurança muito forte, colocam uma força muito grande para cumprir as tradições e leis e costumes que é fornecido pela Torá e pela Talmud. E o ortodoxismo tem dois segmentos: o ortodoxo e o ultra-ortodoxo, que é ainda mais rigoroso, ainda mais zeloso do que o ortodoxo. E eles criam muitas cercas em volta das mitzvot, ou seja, eles criam mais mitzvot para proteger a mitzvah. Por exemplo, o Shabat. Não se pode trabalhar no Shabat. O Shabat não entra a partir da meia-noite de sexta-feira, mas a partir do pôr do sol de sexta-feira, conforme relata Bereshit, que na criação é contado com o pôr do sol, e não em meia-noite e meia-noite. Então no pôr do sol já é um novo dia. Na sexta-feira deu pôr do sol, é Shabat, não pode trabalhar mais. Mas eles vão além disso ainda. Eles estipularam que 18 minutos antes de entrar o pôr do sol já é considerado Shabat, então você não pode fazer mais nada. Tudo isso para evitar de transgredir a mitzvah. Ou seja, é uma cerca, uma mitzvah que serve de cerca para proteger o mandamento do Shabat. O segundo grupo, o segundo segmento é o grupo dos judeus reformistas. O movimento do judaísmo reformista veio surgir na Alemanha no século XIX, quando os judeus daquela região não queriam ser diferentes do que os seus vizinhos alemães. Eles olhavam para o lado e eles estavam fazendo uma coisa, e eles como judeus tinham que fazer diferente. Mas por que isso? Eles queriam ser igual, eles moravam ali. Vamos fazer que nem eles fazem, não vamos fazer que nem todos os judeus fazem.
Então eles resolveram reformar o judaísmo, deixando de lado muitas tradições e mitzvot da Torá. Com isso surgiu uma espécie de revolta e uma indignação muito grande. Aí os judeus que moravam na América, eles montaram uma outra linha do judaísmo, que era os judeus conservadores, aqueles que conservam as tradições e as leis, ou seja, igualmente aos ortodoxos, é aqueles que não saíram da linha do judaísmo tradicional, o judaísmo da época de seus pais. Eles acreditam da mesma forma na guarda da Torá, nas mitzvot, na halahá. Só que ele é um meio termo que surgiu entre o ortodoxo e o reformista, que são aqueles que eram mais liberais. Ele falou, olha, não precisa ser tão radical que nem o ortodoxo, mas também não vamos ser liberal que nem os reformistas, que sair não pode nada, pode tudo. Ou seja, vamos conservar as tradições, as mitzvot, só que vamos nos adequar e adaptar conforme a época e lugar que nós vivemos. Ou seja, o judaísmo conservador, ele guarda todas as tradições e mitzvot da Torá, mas ele está sujeito a adaptar essa mitzvah de acordo com o momento, com a época ou com o lugar em que vive. Por exemplo, os judeus ortodoxos, na ortodoxia, as mulheres não podem subir para ler o Sefer Torá, o rolo da Torá. A leitura pública da Torá a mulher não pode fazer. As mitzvot da Torá fala que o tefilim, o talit, tzitzit, são indumentárias religiosas para o homem, já que o homem precisa desses instrumentos para se aproximar de Deus. Porque a mulher, por si só, pela sua natureza, ela tem uma sensibilidade muito maior que a do homem. Até então, ela é mais fácil de se aproximar com Hashem. Então é mais fácil a mulher ter uma conexão e uma proximidade maior com Hashem. Já o homem precisa dessas indumentárias, como o tefilim, tzitzit, o talit, para se aproximar de Hashem. Com isso, os judeus conservadores liberaram, falaram, não, as mulheres podem usar talit, ela pode subir e fazer a leitura da Torá, também ela pode ser rabina. Pois existe no meio conservador, as mulheres podem ser rabinas. Ao contrário que o judaísmo ortodoxo, claro que eles não aceitam isso. Eles acham que é uma mudança nas tradições judaicas e na mitzvah da Torá. O outro exemplo é que no meio ortodoxo, homens e mulheres são sentados separadamente nas sinagogas. Já no meio conservador, não tem essa regra. A mulher e homens podem sentar no mesmo lado, juntos. Mas não vamos ficar malhando os reformistas. Eles abandonaram o judaísmo. Não, porque foi temporário. Porque a partir da Segunda Guerra Mundial, naquela época ali, eles começaram a fazer uma teshuvá. Começaram a se reintegrar novamente. Muitas tradições, muitos costumes e muitas mitzvot da Torá, eles começaram a cumprir novamente. Porque eles foram instruídos e tiveram uma conexão com outros judeus que fizeram eles voltar ao caminho do judaísmo original, que é guardar os mitzvot, como kashrut, realizar o bar mitzvah, que é a cerimônia onde o menino e a menina é integrado no meio judaico, também voltar a guardar o Shabbat. Isso foi o começo para eles começarem novamente a guardar as mitzvot da Torá. Então, pessoal, o shiur de hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado e tenham entendido um pouco esse universo judaico, que não existe apenas um tipo de judeu. Existe também outras linhagens, que em outro vídeo eu vou estar falando um pouco sobre eles também. Mas é para você entender que não podemos rotular todos os judeus como se fosse uma pessoa só. Existem pensamentos diferentes, interpretações diferentes da Torá. Cada rabino tem uma forma de pensar, cada comunidade tem a sua forma de se adequar à Torá. Então não vamos querer rotular, porque isso não é legal, ficar rotulando as pessoas, rotular um grupo. Isso é meio complicado e chato até. Mas serve para você entender um pouco esse universo onde os judeus vivem. Beleza? Ok?
Então nos encontramos no próximo shiur. Claro, se você gostou, deixa aquele like para ajudar o canal, se inscreva no nosso canal se você não é inscrito ainda e também deixe seus comentários aqui embaixo. Não se esqueça de ativar a notificação aqui no sino embaixo, clica nele para ativar ele e assim você vai estar sendo informado dos vídeos novos que saem a cada semana. Então, toda rabá a todos vocês, Velehitraot.